Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar mais um vídeo aqui para responder algumas questões do SSA2, né? O assunto que a gente vai tratar é de Sociologia e o conteúdo é agrupamentos sociais. Vamos responder aqui algumas questões do SSA2, 2018 e 2017 com relação ao assunto que a gente comentou aqui. Tranquilo? Vamos lá rapidinho então. 2018, assunto agrupamentos sociais. Leia a tirinha a seguir. Quem não entendeu, levante a mão. Manolito, levanta a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora, né? Coitado do Manolito. Muito mais comum do que a gente imagina. Mas o aluno viu ali e entendeu. Vocês viram que não tem um conteúdo realmente social aqui, né? A tirinha só quer que fique claro que a questão vai tratar de um grupo social, né? Sobre o grupo social apresentado na tirinha, analise os itens a seguir. Aí a gente já lê aqui. Estão corretos. Então nós precisamos achar todas as frases que tratem conteúdo sociológico sobre o grupo social escola. Então vamos analisar o grupo social escola. A objetividade e a exterioridade. Bem, então quem estudou grupos sociais sabe que a sociologia diz que digamos que tem um aglomerado de pessoas ali, um agrupamento. Como é que eu sei que aquilo não é multidão, não é público? E se aquilo não for público, multidão e massa, então é um grupo social. Quais são as características que fazem aquilo ser um grupo social e não ser simplesmente uma massa, um público ou uma multidão, né? Dentre as características para que um aglomerado de pessoas seja um grupo social, estão a objetividade e a exterioridade, por enquanto estão corretos. São características importantes na formação. A objetividade e a exterioridade são características importantes na formação desse grupo, pois os grupos sociais sempre são superiores aos indivíduos e as suas regras e normas de convivência não são construções individuais, e sim coletivas. Pois bem, então aqui a gente tem aí apenas características, né? Objetividade, superior aos indivíduos. Exterioridade, não são construções individuais. Então, essa frase ela está totalmente correta com relação aos agrupamentos sociais. Vamos ler aqui a segunda. A sociologia classifica esse grupo social como intermediário. Sim, o que é um grupo social intermediário? A gente sabe que existem alguns grupos sociais que são caracterizados por relações primárias ou secundárias. Quando ela é caracterizada por relações primárias, é porque existem laços de afetividade entre as pessoas. Secundária, não existem laços de afetividade, apenas laços profissionais ou econômicos. E a escola é um dos grupos sociais que é caracterizado por sempre haver relações intermediárias, porque quando você está numa sala de aula, você tem literalmente amigos ali, e a relação com o professor muitas vezes é uma relação só profissional, né? Só pedagógica, mas mesmo assim alguns alunos ainda conseguem estabelecer laços de afetividade com o professor, né? O que faz com que naquele ambiente exista um conjunto de relações intermediárias. Dentro de uma sala de aula, numa escola, você é rodeado de pessoas que você tem laços afetivos e que você não tem laços afetivos. Muitas vezes num hospital ou no seu trabalho, não é assim, né? Na família, por exemplo, é muito difícil que você não tenha laços afetivos dentro da sua família, onde você mora ali. Podem ser fortes ou fracos, mas sempre há. Então, o 2 também está correto com relação ao grupo social escola. Lembra que a gente está falando da escola. 3. As maneiras de pensar e agir desse grupo estão ressaltadas na consciência individual.
pois o sentimento coletivo provoca conflitos e tensões irresolutas. Não, não existe um grupo social pautado na consciência individual. Não. Uma das características do grupo social é que o grupo social é maior que o indivíduo. Então, quando você está dentro de um grupo, você precisa seguir as regras do grupo, senão o grupo te escanteia e assim por diante. Então, nenhum grupo social é baseado numa consciência individual, sempre a consciência coletiva, senão você não está dentro do grupo, né? A mediação política desse grupo está concentrada no discurso dos estudantes. E representada por uma pluralidade de indivíduos e não por uma organização e representada por uma pluralidade de indivíduos e por uma organização polianárquica. Dois erros aqui. A mediação política do grupo está concentrada no discurso dos estudantes? Não. Teoricamente, quem faz a mediação política na escola não são os alunos. Quem faz é a gestão ou os professores. São eles que estabelecem as regras, né? E aí os estudantes negociam essas regras com os professores ou não. Mas a mediação política não é feita pelos estudantes. E a escola não é um ambiente polianárquico, é um ambiente claramente hierárquico. Existem pessoas que têm a designação de conduzir a vivência ou de definir a vivência. Não é anárquico ou polianárquico. 5. O grupo profissional apresentado na tirinha, ou seja, professor, estabelece relações no âmbito do desenvolvimento de competências e habilidades, sistematizadas e demandadas pela sociedade. Sim, essa também está correta, não é isso? A função do profissional que está na sala de aula, do professor, é desenvolver competências e habilidades das pessoinhas que estão ali. Sistematizadas é de maneira encadeada e organizada, né? E demandadas pela sociedade. Todo mundo acha que dentro da sala de aula o que está acontecendo é aula, né? A sociedade precisa que a escola forme os cidadãos. Teoricamente é o que acontece, né? Então, quais estão corretas? A1, A2 e A5, não é isso mesmo? Então, 1, 2 e 5, letra D. Essa é a resposta. Tranquilo, pessoal? Não é complicado, né? Em grande parte, interpretação de texto. Respondemos 2018, vamos para 2017. Leia a tirinha de Mafalda a seguir. O que foi? Ela viu a cara dos pais ali chateados. O que foi? Seu irmão é um manhoso, é isso aí. E aí, qual é a reação da Mafalda, né? Vendo a birra dos pais por causa da birra do filho. Mas, Guile, seja compreensivo, caramba. Pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer, né? Então, Mafalda viu os pais tendo uma atitude infantil, frente à atitude infantil dos filhos, mesmo eles sendo os adultos, e aí ela tentou consolar o filho e não os pais, né? Ela viu os pais como agindo errado. Ela apresenta um grupo social responsável pela socialização dos mais jovens. Sobre esse assunto, assinale a alternativa aqui. Não indica uma característica deste conceito sociológico. Então, na tirinha nós vimos ali um grupo social. O grupo social é o grupo social família. Então, ele está pedindo qual alternativa não apresenta características do grupo social família. Os membros desse grupo se conhecem intimamente, possibilitando contatos sociais, pessoais e totais, ou seja, intensos. Os membros desse grupo se conhecem intimamente, possibilitando contatos sociais, pessoais e totais, ou seja, intensos. Então, aqui está tudo correto. Não tem nenhuma errada, né?
Os indivíduos pertencentes ao grupo são insubstituíveis por haver uma relação de dependência entre si. Justamente, né? Quando a gente, você não substitui quando o filho não pode fazer o papel do pai, a mãe não pode fazer o papel do marido. Então, assim, cada indivíduo exerce o seu papel, não podendo haver permutação ou substituição, né, numa família. Não é possível que isso aconteça. O tamanho do grupo varia bastante, sendo atualmente constituído por relações de parentesco diversificadas, baseados em laços biológicos e também afetivos. Justamente, família não é apenas pai, mãe e filho. Pode ser vós criando os filhos, né? Podem ser apenas a mãe solteira. Então, assim, podem ser adotados. Então, a constituição por relações de parentesco podem ser diversificadas. Não precisa ter um pai, uma mãe consegue manter um grupo e aquele grupo continuar sendo caracterizado como família, né? Não precisa ter apenas laços biológicos, podem ser laços afetivos e parentesco diversificado. Tudo está correto aí. Vamos pular aqui para a letra E. A coesão das relações entre os indivíduos. A coesão das relações entre os indivíduos é constituída de objetivos mediados pelo trabalho e pelo uso de recursos materiais. Sim, uma das características fortes da família é que a função dos pais é prover o bem-estar dos filhos, né? Os filhos precisam do dinheiro do pai. Então, uma das características fortes da família é a relação econômica entre os indivíduos, né? Não existe uma família onde não exista alguém que sustente eles, né? Letra D. As relações entre os membros desse grupo tendem a ser formais e hierárquicas, obedecendo a uma organização determinada pelas leis formais do Estado. Formais, não. As relações dentro de uma família são informais. Hierárquicas, sim. Sim, existem pessoas dentro do grupo família que definem as regras e outros que precisam ou obedecer ou negociar essas regras. A família é determinada pelas leis formais do Estado, sim e não. O Estado tem algumas leis que determinam, por exemplo, o pai é obrigado a prover a educação do filho. Se o pai não tem o filho matriculado ou estudando, esse pai pode ser preso ou a criança recolhida da família, né? Então existem algumas leis. Só que não é o Estado que define se o filho pode assistir à televisão ou não no final de semana ou a hora que ele tem que dormir. Quem determina isso é o pai, sem intervenção do Estado. Então nós não podemos dizer que absolutamente a família é determinada pelas leis formais do Estado. Então, a alternativa é que existem informações equivocadas, a letra D. Vamos para o 44 e último dessa nossa aula aqui. Leia o texto a seguir. Então, vamos para o texto de apoio. Agregado tananana de pessoas, então ele vai dizer algum tipo de agregado social, que pode ser qualquer um desses daqui, e é bem provável que agora ele vai dizer as características. Então ele vai dizer as características de algum agregado social, que é esse daqui, e nós precisamos definir qual desses é esse daqui. Vamos ler então as características. Possui as seguintes características: é desordenada, descontrolada, anônima, desinibida, pode ser fanática e constituída de unidades uniformes. Os fins e os sentimentos estão enquadrados pelo mais baixo denominador comum.
Ou seja, os sentimentos não são sentimentos fortes, claros, uniões afetivas. A interação manifesta em termos de emoções generalizadas. Os participantes adquirem segurança e poder por estarem ali misturados. Apresentam uma ideia fixa, pode dar expressão a motivos inconscientes, reforçados pelo caráter cumulativo e circular da interação. Então, existe uma forma de agregado social onde as pessoas estão ali de forma totalmente desordenada, totalmente descontrolada, anônima e desinibida. Qual é essa? Podem ser fanáticos, unidades uniformes, ou seja, uma grande massa unida, emoções generalizadas, ou seja, a coisa é bagunçada, eles não estão focados em nada, né? As pessoas se sentem com segurança e poder porque elas estão soltas, elas estão misturadas no meio de pessoas que querem fazer a mesma coisa, né? Motivos inconscientes, às vezes elas nem sabem direito porque elas estão ali, dado o calor do momento. Qual é? Quando você tem, por exemplo, as pessoas estão numa revolta, ou explodiu uma bomba ali na esquina e todo mundo sai correndo desembestado, às vezes ninguém nem sabe por quê, ou alguém gritou e as pessoas correm ou estão com medo de maneira tão forte que elas podem pisotear até um idoso. Qual é o nome desta forma de agregado social? É a massa? Não. A massa é caracterizada pelas mídias sociais, as pessoas não estão juntas, né? É a liderança institucional? Não, porque liderança institucional não é um agregado social. É o estamento? Não, o estamento não é agregado social. É a difusão cultural? A difusão não é agregado social. Então, é a multidão. Okay? É a forma de grupamento que tem as características do que a gente leu aí no texto. Tranquilo, pessoal? Espero que eu tenha feito o assunto ficar um pouco mais claro para vocês e a gente se vê na próxima.